Queria fazer uma pergunta para você, se você já fez alguma coisa no seu passado que isso de vez em quando perturba aí a sua mente. Você já fez alguma coisa lá no passado que de vez em quando isso te incomoda, parece que é um zumbi, é um morto-vivo, né? O negócio está lá no passado, já deveria estar resolvido, mas de vez em quando ele vem e assombra a mente. Queria te perguntar também se você tem dificuldade de compreender a sua identidade, quem eu sou, quem de fato eu sou. E também queria te perguntar se você sabe, se você conseguiria definir a sua missão no mundo, por que você está aqui no mundo, passado, identidade e a sua missão no mundo. O texto da palavra do Senhor, ele vai abordar essas questões nessa noite. Então eu convido você a abrir no livro de Tito, capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 11, ele vai responder acerca de quem nós éramos, o que Deus fez por nós, então quem nós somos, e acerca também da nossa missão, o que nós devemos fazer aqui na terra. A missão de hoje, a mensagem de hoje vai responder essas questões, e dentro das mensagens que nós temos refletido no livro de Tito, essa é a última. A tônica maior do livro de Tito é acerca de colocar em ordem a nossa vida, colocar em ordem a família, a sociedade, aquelas coisas que estão fora de ordem. E essa é a última mensagem que vai abordar a questão do passado, de quem somos e também acerca da nossa missão aqui no mundo. A primeira parte do texto vai falar quem nós éramos sem Jesus. No versículo 3 diz: em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Você já reparou que as pessoas elas acham que elas são boas? Já reparou isso? E eu falo acham porque tem muitas pessoas que acham mesmo. Elas se consideram pessoas boas, elas falam assim: eu tenho um bom coração, eu tenho umas falhas aí, fiz algumas coisas erradas, mas eu tenho um bom coração. Fulano já fez algumas coisas erradas, mas no fundo, ele é uma pessoa boa, é gente boa. Você já ouviu isso? Talvez você já falou isso. Mas o que a Bíblia diz acerca de quem nós verdadeiramente somos e quem nós éramos sem Jesus? O texto começa dizendo que sem Jesus nós éramos insensatos. Insensatos são pessoas que não pensam direito, os conceitos estão errados, são pessoas que tomam decisões e a gente fala: gente, onde que a pessoa estava com a cabeça para tomar essa decisão? Não pensou direito, não refletiu direito, não analisou as consequências que viriam sobre essa atitude. Insensatos, valores distorcidos, pessoas que têm dificuldade em compreender a vontade de Deus. Deus pensa de tal forma, eu penso diferente, e eu vou viver dessa forma. Isso é insensatez, porque Deus é o nosso Criador. Pessoas que não sabem responder e têm crises com isso, da onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde eu vou. Não conseguem distinguir, não têm entendimento da vida a partir da perspectiva de Deus. Não para pensar assim, o que Deus pensa a esse respeito. Por exemplo, como que eu devo administrar as finanças? Como que eu devo amar alguém, cuidar de alguém, servir alguém, quando a pessoa é mala, é chata, né? A pessoa é meu inimigo, ela me prejudica, ela fala mal de mim. Como que eu devo cuidar dessa pessoa? Olhar para Deus e perguntar: Deus, qual que é a sua opinião acerca desse relacionamento que eu tenho? Eu lembro uma vez que eu estava aconselhando uma adolescente, que ela era quase uma ficadora profissional. Eu não sei se ainda na nova geração fala acerca de ficar. Fala ainda, Vitor? Fala? Fala de ficar, sabe? Acerca do ficar. Na minha época lá era o ficar, né? Fiquei com fulano, fiquei com Beltrano, né? Isso acaba sendo uma troca, né? Eu te ofereço algo, você me oferece algo. É tipo de uma prostituição, né? Eu estou afim de algo, você também está, então a gente troca. E aí eu conversando com essa adolescente, pastoreando ela, mostrando para ela acerca dessa imoralidade que é de não ser fiel. Você não está sendo fiel, né? Você não está se guardando
para aquela pessoa no qual você vai casar. E se você não consegue ser fiel antes, você não vai ser fiel depois, porque você já está semeando a infidelidade agora, né? Você já está fugindo do compromisso e da perseverança agora. E ela dizia, mas eu não consigo entender, Onésio, eu não consigo, não entra na minha cabeça isso, né? Ela falava, e aí até que chegou num determinado momento, eu citei Hebreus capítulo 11, pessoas que viveram pela fé e confiavam em Deus e buscaram fazer a vontade de Deus. Eu vou esperar, eu vou aguardar, não vou me contaminar, vou me preservar. E aí quando a gente chegou naquela parte que homens foram cerrados ao meio porque não abriram mão da sua fé, aí ela disse o seguinte, mas é bem mais fácil ser cerrado ao meio do que sofrer emocionalmente. Eu falei, o que é? Olha os valores distorcidos. Eu falei, tu preferiu uma serra te cortando? Ah, sim, com certeza. É melhor a dor física do que a dor emocional. Não consegui entender. E aí chegou um momento que eu falei, irmã, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Nesse momento você precisa avaliar se você está em Jesus, porque quem é de Jesus consegue entender. Quem não é, não consegue, as coisas não entram. Insensatez, nós éramos assim. Lembra, antes de você se converter, você falava, bando de crente, tudo bobo, vão para a igreja, estão deixando de beber, de fumar, de cheirar, né, de fazer bagunça, estão indo lá para a igreja, né? Insensatez. Em segundo lugar, o texto diz que nós éramos desobedientes, não fazíamos a vontade de Deus. E é tão difícil a gente ser obediente, porque a obediência tem a ver também com a parte interna do nosso coração, né? Eu obedeço no externo e no interno. Você já participou daquele culto, que várias pessoas participam do culto e toda pessoa que pega o microfone, se as pessoas estão sentadas, quem pega o microfone e fala, vamos ficar em pé. Aí o outro pega e fala, pode sentar. Aí o outro, pode levantar. Depois pode sentar. E aí na nova geração é a brincadeira do morto-vivo, né? Vivo, morto. Vivo, morto. E aí toda vez que você está sentado, não, quero cantar essa música sentado. Alguém fala, vamos ficar em pé. E aí a sensação que você tem por dentro é que se eu não ficar em pé, eu vou ser julgado aqui pelas pessoas. Tá bom, eu fico em pé. Mas na verdade você queria estar sentado. E alguma música que você queria louvar a Deus, se expressar, né, levantar sua mão, orar, falar com Deus, chorar. E aí não tem que ficar sentado agora. Já participou de um culto assim? Senta, levanta, senta. E você fala, gente, eu queria ficar assim, sentadinho, quietinho aqui na minha. Né? Não estou bem hoje, não estou legal. E aí é difícil a gente obedecer internamente. Se é para se colocar em pé, se coloque em pé, com vontade, com entusiasmo. Se é para sentar, sente com entusiasmo. Se é para orar, ore com entusiasmo. Se é para aprender, aprenda com entusiasmo. A obediência não é apenas o aspecto exterior. O que adianta para os pais, né, pedirem para os filhos fazer alguma coisa? O filho vai lá e faz isso, e o filho vai resmungando. Ele arrumou o quarto que você pediu, mas ele arrumou o quarto resmungando. Ele não fez de coração. Ele não fez, ele queria estar jogando videogame, ele queria estar conversando com alguém. Com Deus é da mesma forma. Quantas vezes, irmãos? Às vezes a gente vem para a igreja, a gente não queria ter vindo para a igreja. O coração está em outro lugar. Vai ler a Bíblia, não consegue, terminou de ler a Bíblia, nem lembra o que acabou de ler, porque a mente estava em outro lugar. E a gente fala, mas terminei o capítulo de hoje, eu sou um bom religioso, já acabei de ler a Bíblia. Mas o coração não estava ali. Desobediência. O texto ainda diz que nós éramos enganados por paixões e prazeres. As ideias dessa palavra, enganados e escravizados por paixões e prazeres, a ideia é o poder que Satanás tinha sobre nós. Nos enganava, nos escravizava. Hernandes Dias Lopes diz que nós estávamos com a coleira do diabo presa no nosso pescoço. Antes de Jesus, o diabo tinha a sua coleira no nosso pescoço. Nós fazíamos o que o diabo queria. Também éramos maus, vivíamos na maldade, o texto diz. É quando nós desejamos o mal para alguém. Você está dirigindo o carro, passa um motoqueiro por você e dá aquela rajada, né? O vidro está aberto, chega, parece que arrebentou o ouvido, né?
Aí você olha para ele, mas tomara que caia ele na esquina. Maldade. Alguém prejudicou alguém, mas tomara que perca o emprego. Tomara que seja demitido. Tomara que o pai e a mãe disciplinem, desejando o mal para alguém. Antes de Jesus nós éramos assim, mas em Cristo nós devemos ser gratos a Deus pelo que Ele fez por nós e amar as pessoas. O texto também diz que nós éramos invejosos. Nós cobiçávamos as coisas boas das outras pessoas. Quero ter aquela casa, quero ter aquele carro, quero ter aquela mulher, quero ter aquele homem, queria ter aqueles filhos. Inveja das coisas boas das outras pessoas, mas em Jesus agora nós somos gratos. Eu não sei se aqui os irmãos falavam acerca de carro velho, quando era um carro muito velho. Eu já ouvi algumas pessoas falando do Pois é, né? Carro muito velho, esse aqui é o meu Pois é. O carro é velhão, Pois é. Queria ter um carro bom do ano, mas eu tenho um Pois é. Seja grato pelo Pois é. Não tenho carro, seja grato pela bike. Não tenho bike, seja grato pelas pernas. Não tenho pernas, agradeça pela cadeira de roda. Está numa cama, agradeça porque ainda respira. Agradecer e parar de ter inveja das coisas que as outras pessoas têm e darmos graças e dizer: Deus, muito obrigado pelo que eu tenho. Chutou o dedinho na cama de manhã para ir no banheiro, está meio zonzo, chutou o dedinho lá, machucou. Deus, obrigado, porque eu tinha uma cama, tenho um banheiro, né? Lá no Rio Grande do Sul falava patente, aquele banheiro que é fora de casa, que é um buraco, né? Graças a Deus eu posso ir no banheiro, é dentro de casa, não preciso ir lá fora. Obrigado, Senhor, obrigado. Agradecer as coisas que Deus tem nos dado. O texto diz que nós éramos detestáveis, né? Odiados pelas pessoas. As pessoas olhavam para nós, que raiva do fulano. Além de detestáveis, nós também odiávamos as pessoas. Pense em alguém que você não ama. Pense em alguém que na verdade você odeia. Só de você lembrar dessa pessoa você já tem mal-estar. Combinado? Lembrou aí o nome? Não fala, por favor. Mas 1 João 4,20 diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se nós odiamos alguém que nós vemos, nós ainda não amamos a Deus. Porque Deus diz que aquele que ama Ele deve também amar ao seu irmão. Se eu amo a Deus, eu vou amar as pessoas. Mas antes de Jesus, não, nós odiávamos. Então quem nós éramos antes de Jesus? Nós éramos pecadores, pecadores não arrependidos que viviam em pecado. Mas o que Deus fez para esses pecadores miseráveis? O que Deus fez? Olha o versículo 4 a 7. No versículo 4: mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, o que Deus fez? Ele manifestou a sua bondade, Ele manifestou o seu amor. Aquelas pessoas que nós vimos aqui, essas pessoas mereciam ser destruídas, não é verdade? Já pensou conviver com alguém assim? Insensato, desobediente, alguém que é facilmente enganado, escravo, alguém que é mau, que é invejoso, que é detestável, que odeia. Pensou conviver com alguém assim? O que você faria com uma pessoa assim? Mas Deus manifestou a sua bondade, o seu amor. A razão de Deus não nos destruir, irmãos, a razão de Deus não nos destruir é porque o ser humano, não é que ele é bom, não é isso, nós somos maus. Sem Jesus nós somos pecadores não arrependidos. É a razão de Deus não nos destruir, é porque Ele é bom. Lembra um corinho antigo, muito antigo, falando assim: você tem um valor. Lembra? Você tem um valor, você é especial, né? Você é isso, é aquilo. Mas é isso que o texto está nos dizendo aqui? Invejosos, detestáveis, maus, ingratos, desobedientes. Será que nós tínhamos valor para Jesus morrer na cruz no nosso lugar?
Não, não tínhamos. Ele que é bom, Ele que é amoroso, é Ele que amou os inimigos. Então a razão de Deus não nos destruir não é porque nós somos bons, mas é porque Deus é bom. A iniciativa da salvação vem de Deus. A salvação não começa em nós, não é você que fala assim, eu vou viver agora para a glória de Deus a partir de hoje. É Deus que tomou a iniciativa, é Deus que enviou Jesus, é Jesus que foi na cruz. Nós olhamos para Jesus e aí Cristo começa a transformar o nosso coração e nós queremos, a partir desse momento, agora eu quero viver para a glória de Deus. A iniciativa foi de Deus. A salvação começa em Deus e a salvação é realizada por Deus. Hoje em dia a gente ouve muito assim, ó, você já ouviu isso, eu tenho certeza. Acredite em você, o poder está em você. Você pode, é só você querer. A mensagem por trás disso é que você pode obter a sua própria salvação. Você pode viver de forma independente de Deus. E nós não podemos viver independentes de Deus. Deus é o sustentador da nossa vida. Deus é o protetor da nossa vida. Deus faz o sol raiar sobre maus e bons, justos e injustos. É Deus que nos dá as suas bênçãos. Não é que nós merecemos as suas bênçãos. Tudo que nós precisamos está em Deus, vem de Deus e é para a glória de Deus. O foco da nossa vida não é Ele, não é você. O foco da nossa vida é Deus. Acordar de manhã, como que eu vou viver para a glória de Deus? Como que eu farei a vontade de Deus? O que mais que Deus fez? No versículo 5, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. A salvação não é obtida então pelo esforço, pelos méritos humanos, mas pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Pensa naquela pessoa que você odeia, se você tem essa dificuldade com alguém, você odeia alguém, certo? Essa pessoa aí merece ir para o céu, sim ou não? Não quer falar, né? Para dizer que se responder é que tem alguém que odeia, né? Essa pessoa merece ir para o céu. Ela merece estar lá. Não, essa pessoa tem que queimar no quinto dos infernos, infeliz miserável que me fez o mal. Ele tem que estar lá no inferno. Mas a nossa salvação, irmãos, não é obtida pelo nosso esforço, não é o que eu faço ou deixo de fazer, é a ação do Espírito Santo. E nesse texto aqui aparecem 4 palavras bem interessantes relacionadas ao caráter de Deus. Bondade, que nós já vimos, a bondade que é manifestada para ingratos e maus. Aparece o termo aí amor também, que vem a ideia da filantropia, né? O cuidado pela humanidade, o interesse pela humanidade. Misericórdia, que é estendida para os desesperados, aqueles que não podem salvar a si mesmos. E graça, que alcança os culpados e os não merecedores. Não somos salvos pelo que fazemos, somos salvos pelo que Jesus fez. É o que Jesus fez na cruz. É a sua bondade, é a sua graça, é a sua misericórdia. Não tem a ver conosco. Salvação não é recompensa. Salvação é um presente. Nós não merecemos. Deus manifestou a sua bondade e o seu amor. Ele nos salvou devido à sua misericórdia. O texto diz que Ele lavou para remover os nossos pecados. No final do versículo 5, Ele nos lavou para remover os nossos pecados, que nos fez nascer de novo e nos deu a nova vida por meio do Espírito Santo. Estávamos sujos, contaminados. Você já teve essa sensação de estar sujo, contaminado, né? E passa o álcool gel, e se limpa, e se lava, e toma banho, e acha que a roupa está contaminada, aquela sensação de sujeira, de podridão, de imundície. Nossa Deus, como que eu posso ser tão ruim assim, tão sujo? Como que eu tive esse pensamento? Como que eu falei isso? Como que eu fiz isso, Deus? O texto diz que Deus nos lavou, Ele nos limpou, Ele nos purificou, Ele lavou as nossas iniquidades. Aquilo que você fez lá no passado, se você já pediu perdão para Deus, Ele já te lavou. Você está limpo, está perdoado.
está livre, já está purificado. Estávamos mortos, mas agora nós estamos vivos. Nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida. Nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus, conforme aquele hino que diz: alvos mais que neve. Então, mas como, né? Como que eu já fui limpo, mas eu me sinto sujo? Primeiro se examine para ver se está na fé, se você de fato crê em Cristo, se você entregou a vida para Jesus. Em segundo lugar, você está experimentando ser aquilo que você já é. Ou seja, nós estamos nos santificando para o encontro com o Senhor, mas nós já somos santos, nós já fomos perdoados, nós já fomos limpos, nós estamos a caminho da santidade, buscando ao Senhor para viver para a glória de Deus, lavados por Deus. O que mais que Deus fez? Deus derramou o Espírito Santo por meio de Jesus Cristo, versículo 6, generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus derramou o Espírito Santo sobre nós por meio de Cristo, e nós hoje, tendo o Espírito Santo, nós temos a certeza da salvação. Você já passou por aquela situação onde você pensou assim: se eu morrer agora eu vou para o inferno, eu tenho que fazer algumas coisinhas aqui para Deus ainda, porque senão eu vou para o inferno. Já aconteceu isso contigo? Olha e dá uma olhada em Efésios capítulo 1, versículo 13. Veja aí, Efésios 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. O que o texto diz? Que no momento que a gente ouviu a palavra de Deus, a gente creu em Jesus, Deus nos deu o Espírito Santo, que é o selo, é a garantia da nossa redenção. Então alguém que é salvo não perde a salvação. Alguém que é salvo não perderá a salvação, porque Deus nos deu o Espírito Santo como garantia, como penhor. Nós podemos viver aqui e nós não perderemos a salvação. Aí alguém pensa assim: mas então eu vou continuar pecando, vou viver como insensato, então vou fazer o que eu quero. Não, porque o salvo vai querer viver para a glória de Deus. E quando a gente pecar, quando a gente errar, e a gente vai acabar fazendo isso, nós vamos dar graças a Deus. Deus, obrigado, porque a salvação não depende do que eu faço, mas do que Jesus fez por mim na cruz. E Deus ainda nos justificou por sua graça. Volta lá em Tito capítulo 3, versículo 7. Por causa de sua graça nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Deus nos justificou. Que palavra é essa? O que significa ser justificado? A justificação é um termo judicial que significa garantir um veredito favorável, absorver, vindicar, declarar justo. É um termo judicial quando o juiz diz: você está livre das consequências, eu te declaro justo. Não, mas eu fiz isso de errado. Fez, mas a partir desse momento eu te declaro justo, você está livre das consequências. É o que fizeram com Lula. Está elegível, pode ser elegível, pode se candidatar. Você está inocente. Toda a consequência, todas as condenações que haviam sobre você a partir de agora não existem mais, você está livre. Deus faz isso com pecadores que não merecem. Por isso que a salvação é pela graça. Já pensou você chegar lá no céu e encontrar o Lula? Já pensou você chegar lá no céu e encontrar o Bolsonaro? Você vai falar: não,
Um dos dois não merece estar aqui, não. Um dos dois tem que ir para o inferno. Justificados é quando Deus nos declara justos pelo que Cristo fez na cruz. A justificação, então, é um ato da graça de Deus pelo qual Ele declara justo o pecador que crer. E lembre que nós não somos perdoados de forma assim, eu comprei o juiz, eu aliciei alguém. Não, alguém pagou o preço. E no nosso caso, quem pagou o preço? Jesus. A dívida existia, o rombo da dívida existia. Alguém chegou até o Deus justo e falou: eu pago a dívida do Enéas. E aí o juiz fala: a dívida está paga, você está perdoado. Mas juiz, fui eu que fiz a dívida? Sim, mas Jesus pagou. Jesus pagou o preço dos seus pecados. Você está livre agora. Deus então nos justificou. É um ato da graça de Deus pelo qual Ele declara justo o pecador que crê. Em função da obra consumada de Cristo na cruz, Deus deposita em nossa conta a justiça do seu Filho, de modo que não podemos mais ser condenados. A justificação então revela que nós somos aceitos diante de Deus. Seja se sentiu como alguém rejeitado, humilhado, abandonado, trocado, já aconteceu isso com você? Olhe para Jesus. Olhe para a justificação que você recebeu, porque Deus nos aceitou. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que Deus nos aceitou da forma como nós somos, a gente para de correr atrás de aplausos humanos, porque a gente só se preocupa com a aceitação de Deus. A gente para de pesquisar a popularidade, o que as pessoas acham de mim. Não importa o que elas acham de mim, importa o que Deus acha. E em Deus eu já fui justificado, não preciso agora querer agradar alguém. Então a certeza da justificação nos dá esperança de sermos herdeiros. Veja que aqueles miseráveis da primeira parte da mensagem agora se tornaram herdeiros da vida eterna. Não mereciam, agora são herdeiros. Quem nós éramos sem Jesus? Pecadores, não arrependidos. O que Deus fez? Deus manifestou bondade e amor, salvou por sua misericórdia, lavou por meio do Espírito, derramou o Espírito por meio de Jesus, justificou com a sua graça, nos dando esperança que herdaremos a vida eterna. A mudança da nossa condição se deve inteiramente a Deus. Não é o seu diploma, não é quanto você tem no banco. A mudança da sua condição se revela pelo que Jesus fez na cruz. O que Deus fez por nós é a nossa motivação então para viver para Ele. Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: não encontramos a Deus, foi Deus que nos encontrou. Não amávamos a Deus, foi Deus que nos amou. Não salvamos a nós mesmos, fomos salvos por Deus. Então, o que nós devemos fazer? O que Deus espera de nós? No versículo 8 diz: essa é uma afirmação digna de confiança, e quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Qual deve ser a nossa reação, gente, à luz de quem nós éramos e o que Deus fez? O que nós devemos fazer? Qual que deve ser a nossa resposta? Em algumas versões aí, em alguma Bíblia diz boas obras, não é verdade? Fazer o quê? Boas obras, fazer o bem, frutificar. O Evangelho é doutrina digna de confiança, e Tito deveria afirmar isso. Se empenhar na prática de boas obras, ter um cargo na igreja é bom, servir é bom, cantar é bom, receber é bom, operar algum equipamento é bom, mas Deus quer que nós possamos servir as pessoas. Os irmãos ouviram alguns dias atrás um clamor de alguém que falou: foram poucas pessoas que chegaram até mim e perguntaram: como que eu posso te servir? O que você está
precisando. Há algo que eu possa fazer por você? Servir, se empenhar, ir até as pessoas e falar: irmão, o que eu posso fazer por você? Por isso que os grupos de cuidado são tão importantes, porque um vai cuidar do outro. E quando aquele grupo de 4, 5 pessoas não conseguirem se cuidar, o grupo maior, o grande grupo vai cuidar, vai estender a mão, vai ajudar. Ajudar uma mãe cansada, as mães vivem cansadas, não é verdade? Ajudar uma mãe cansada é tão espiritual quanto você entregar folheto na rua. Ajudar a sua mãe em casa é tão espiritual quanto você sair evangelizando na rua. Servir, fazer o bem, o serviço sacrificial é a forma como a gente mostra para as pessoas que nós somos discípulos de Jesus, quando nós servirmos uns aos outros. João 15:8, Jesus disse: vocês serão meus discípulos se vocês derem muitos frutos. Frutificar uma vida abundante de serviço. As boas obras, veja só, as boas obras não nos salvam. Está claro isso no texto. As boas obras não nos salvam, mas as boas obras são o selo, a característica, a marca daqueles que já foram salvos por Jesus. Um crente que não serve, não serve. Vamos ver juntos? Um crente que não serve, não serve. E lembra, é servir durante a semana. A igreja, esse prédio, né? A igreja não é o prédio. Eu falo a igreja aqui quando a gente está em culto, né? Aqui a gente precisa de irmãos servindo, sem dúvida. O prédio precisa de pessoas servindo o prédio? Precisa, o prédio também precisa. Falei para a irmã Suzana, pode chegar um pouquinho mais cedo e ver como é que está lá. E quem fazia a limpeza era a irmã Ademir e a irmã Sandra, né? E a gente chegou aqui e a gente pôde sentar na cadeira e não chutar talvez nenhuma folha ali, e talvez tinha um papel higiênico lá no banheiro, tinha um sabonete lá, o álcool gel no esquema, porque alguém chegou mais cedo para servir, alguém chegou mais cedo para ensaiar, para preparar. Então, empenhar-se na prática das boas obras revela que eu já fui salvo por Jesus. Eu gostaria de fazer uma observação aqui também, porque eu já ouvi e já vi muita coisa. Às vezes alguém faz uma boa obra e ela quer esconder aquela boa obra. Você conhece alguém assim? Fez alguma coisa boa e ela tenta esconder. Ela está pagando e contratando gente para esconder o que ela fez. Mas olha que interessante, Mateus capítulo 5, versículo 15 a 16 diz que quando você acende uma candeia, você não coloca embaixo de alguma coisa, você coloca no alto, para que todos vejam, não é verdade? Aí o versículo 16 fala: assim sejam vocês, brilhem, façam boas obras, para que todos vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai. O que eu quero dizer com isso? Some o seu coração se você é daquela pessoa que gosta de esconder as boas obras, porque Jesus mandou brilhar. Jesus mandou as coisas aparecerem. Boa obra tem que aparecer. Mas o outro lado da moeda é: some o seu coração também se você está pagando um jornal para promover suas boas obras. Aí também é problema. Veja que não é um nem outro, nem esconder nem promover, é fazer. Faça boas obras. Faça boas obras para a glória de quem? De Deus. Alguém percebeu? Alguém notou? Beleza. A glória de quem? De Deus. Ninguém percebeu, ninguém falou que você lavou a louça para sua mãe, arrumou a casa para sua mãe, ela nem percebeu. Beleza, você não fez para ela, você fez para quem? Para o Senhor, em benefício dela. Então o que nós fizermos deve ser feito para o Senhor. Frutificar. O texto, no versículo 9, ele diz: não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Então o apóstolo Paulo está falando: evite discussões. O versículo 10: se alguém tem causado, 10 e 11, se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta uma primeira vez e uma segunda, depois disso não se relacione mais com ele.
Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Veja que o texto é claro: se alguém causa divisão na igreja, advirta. Não se arrependeu, advirta a segunda vez. Causou divisão, não se associe mais com essa pessoa, porque ela já está desviada e o objetivo dela é prejudicar a igreja. Então, advertir quem provoca divisões. O texto também fala no versículo 12: planeja enviar-lhe Ártemas ou Tíquico, assim que um deles chegar, procure ir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. O apóstolo Paulo falando para Tito: venha ao meu encontro. Essa é a importância de a gente se encontrar com os irmãos, ir até os irmãos, ver como é que eles estão, né? Servir aos outros, versículo 13: faça todo o possível para ajudar Zemas, o advogado, e Apolo na viagem deles. Providencie que tenham tudo o que precisam. Versículo 14: nosso povo deve aprender a fazer o bem ao suprir as necessidades urgentes uns dos outros, assim ninguém será improdutivo. Eu gostei muito desse versículo aqui, que fala sobre servir as necessidades, o quê? Urgentes. Às vezes na igreja a gente demora a servir alguém, né? A gente vai pedindo muita autorização enquanto a pessoa está precisando ser ajudada rápido. É ajudar rápido. Alguém precisou? Rápido. De novo, os grupos de cuidado. Alguém comunicou na quarta-feira um problema, na quinta-feira o grupo já solucionou. Terminou a ligação lá, já está todo mundo conversando. E aí, como que a gente pode ajudar? Juntamos R$200 agora. Não, a dívida aí é R$600, então vamos entrar em contato com outro grupo de cuidado. E rápido, no outro dia o dinheiro está na conta, a pessoa já pagou a dívida. Não ficar esperando virar 2 meses, virar o outro mês da igreja para ajudar. E por fim, Tito deveria ensinar, o versículo 14: nosso povo deve aprender a fazer o bem, né? Ao suprir as necessidades urgentes uns dos outros, e assim ninguém será improdutivo. Aí o versículo 15 fala acerca de saudar. Todos aqui mandam lembranças, por favor envie minhas saudações a todos os que nos amam na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Cumprimentar, saudar aqueles que amam, que estão na mesma fé, e que a graça do Senhor esteja sobre cada um. O que nós aprendemos na mensagem de hoje? Quem é justificado pela graça de Deus, frutifica para a glória de Deus. Vamos ler juntos? Quem é justificado pela graça de Deus, frutifica para a glória de Deus. Tudo isso que nós vimos, eu pensei em talvez trazer 2 mensagens, porque são muitas informações, mas a gente consegue resumir nessa sentença: quem já foi, quem crê em Jesus, pela graça de Deus, deve ter uma vida abundante de boas obras para a glória de Deus. O que a gente vai fazer ao sair daqui hoje? Em primeiro lugar, louvar a Deus. Louvar a Deus pela salvação. Não merecíamos, e Deus nos salvou. Dizer: Deus, obrigado. Quando a gente olhar para alguém que é uma tranqueira, é uma pessoa complicada demais, chata demais, insuportável demais, a gente lembra: eu sou igualzinho a ela. Eu também sou uma tranqueira, eu sou chato demais, insuportável demais, mas Deus é gracioso demais, Deus é bondoso demais, Deus é amoroso demais, Ele me salvou. Eu louvo a Deus por isso. Louvar a Deus, porque nós vamos para o céu não pelo que a gente faz, a gente vai para o céu pelo que Jesus fez. Não tenha medo do Covid. Respeite o Covid, respeite, ele tem poder, respeite, mas não tenha medo, porque se ele te levar para um leito, te levar para uma UTI e te levar para o céu, você já estava salvo por Jesus. E aí a gente já vai ter cumprido a nossa missão aqui no mundo e louvaremos ao Senhor para sempre. Um crente não pode ter medo da morte, porque o crente sabe o seu destino. Ele sabe para onde vai. Então não tema a morte, tema a Deus. E em segundo lugar, sirva as pessoas.
Porque quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Jesus. Amém? Sirva as pessoas, sirva. Os irmãos têm visto eu falar que a gente precisa de voluntários e precisamos mesmo. Mas eu gostaria muito mais e me alegraria muito mais em ver a igreja cuidando uns dos outros durante a semana. Ninguém sendo deixado de fora. Alguém da igreja recebendo a ligação de alguém, um servindo ao outro, e de repente alguém fala assim, né? Vamos dizer que eu ligo para algum irmão: ei, irmão, como é que você está? Está tudo bem contigo? Como é que está o coração? Como é que você tem passado? Aí o irmão fala assim: ó, eu passei umas dificuldades aí semana passada, mas o irmão fulano de tal lá da igreja já resolveu para mim. Nossa, que bênção! Que bênção! A gente servindo rápido, servindo, né, com urgência, que nem o texto diz. Aqueles que são justificados pela graça devem frutificar para a glória. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Pai, nós damos graças ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos salvou, Pai. Nós não merecíamos a salvação, mas o Senhor foi atrás de nós e manifestou a sua bondade e o seu amor. Nos salvou por sua misericórdia, nos lavou, nos justificou, derramou o seu Santo Espírito, Pai, sobre nós. Muito obrigado. E ajuda-nos então a viver agora para a glória do Senhor. Viver servindo as pessoas, ajudando as pessoas. A gente está vivendo dias tão maus, Senhor, tão maus. Tantas pessoas com dificuldade, tantos problemas. Mas coloque em nós o seu amor, que ele venha transbordar sobre nós, ó Pai. O seu amor que já nos alcançou, que ele venha a transbordar nas nossas vidas e a gente possa amar uns aos outros e cuidar uns dos outros para a glória do Senhor. Que a gente não se preocupe conosco mesmo, porque é o Senhor quem cuida de nós. Que a gente possa cuidar uns dos outros, porque enquanto nós cuidamos uns dos outros, o Senhor providenciará que alguém cuide de nós. E nós te agradecemos, Senhor, por isso. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.